novo ataque russo deixou pelo menos 15 pessoas feridas na Ucrânia. E as imagens que eu vou te mostrar vêm da capital Kiev. Esse bombardeio combinado de drones e mísseis russos atingiram várias cidades. This is what prompted the strongest condemnation of Russia by America. Ukrainian officials say it was the biggest aerial attack yet in 3 years of war. A late night for Ukraine as flames and sirens broke through the darkness. Overnight, Russia sent the biggest drone attack of the entire war so far. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou absolutamente louco. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? Essas palavras de Trump não foram só um desabafo. Elas destravaram uma mudança militar que o Ocidente vinha preparando em segredo há meses. Para entender o que realmente está acontecendo, precisamos voltar alguns dias. No domingo, dia 25 de maio, a Rússia lançou a maior onda de ataques com drones desde que começou a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. Numa única noite foram 355 drones sobrevoando o território ucraniano. Na noite anterior tinham sido 298 drones e 69 mísseis. Em apenas 3 dias, a Rússia disparou aproximadamente 900 drones contra alvos ucranianos. Era uma escalada sem precedentes que deixou claro que Putin estava apostando tudo numa guerra de desgaste total. Foi nesse momento que Trump explodiu. No Truth Social, sua mídia social, ele escreveu uma mensagem que chamou a atenção do mundo inteiro. Além de chamar Putin de louco, Trump disse que o presidente russo estava matando pessoas desnecessariamente, disparando mísseis e drones contra cidades ucranianas sem qualquer razão. Trump deixou claro que sempre disse que Putin queria toda a Ucrânia, não apenas um pedaço, e que isso poderia levar à queda da própria Rússia. Mas Trump não parou por aí. Ele também criticou duramente o presidente ucraniano Zelensky, dizendo que tudo que sai da boca dele causa problemas e que isso precisa parar imediatamente. Trump classificou o conflito como a guerra de Zelensky, Putin e Biden, não dele, afirmando que estava apenas tentando apagar os grandes incêndios que foram iniciados por incompetência e ódio. Em entrevistas posteriores, Trump confessou estar genuinamente confuso, dizendo que não sabia o que diabos havia acontecido com Putin, já que sempre se deram bem no passado. O que Trump não imaginava é que suas palavras iriam catalisar algo que já estava sendo planejado nos bastidores há meses. No dia seguinte, Friedrich Merz, o chanceler alemão, fez um anúncio histórico que ecoou por todo o mundo. Pela primeira vez, de forma oficial e pública, ele confirmou que não existem mais limites de alcance para as armas que foram entregues à Ucrânia, nem pelos britânicos, nem pelos franceses, nem pelos alemães e nem pelos americanos. Isso significa que a Ucrânia agora pode se defender atacando posições militares dentro do território russo, algo que até então era considerado uma linha vermelha absoluta pelo Ocidente. Mas aqui vem o detalhe mais interessante de toda essa história. Essa decisão não era nova. Merz depois esclareceu, numa mudança de tom que confundiu muitos analistas, que essa política já estava em curso há vários meses. O que ele fez foi tornar público algo que vinha acontecendo discretamente nos corredores diplomáticos e militares. Os estrategistas ocidentais tinham adotado o que podemos chamar de estratégia de cozinhar o sapo lentamente. Em vez de uma mudança radical e súbita que poderia provocar uma reação nuclear extrema da Rússia, eles foram aumentando gradualmente a pressão militar, testando cada nova linha e observando as reações da Rússia. Primeiro, permitiram ataques a territórios ucranianos ocupados, como a Crimeia, Donetsk e Luhansk.
Depois, autorizaram discretamente ataques a locais militares do outro lado da fronteira russa em regiões como Belgorod e Kursk, mas sempre com a justificativa de prevenir ofensivas iminentes. Os Estados Unidos, por sua vez, deram o passo mais ousado em novembro do ano passado. Autorizaram a Ucrânia a usar mísseis ATACMS contra alvos dentro da Rússia. O Reino Unido fez o mesmo com seus mísseis Storm Shadow por volta da mesma época. A França, fornecedora dos mísseis Scalp, também reiterou que ataques a alvos militares na Rússia eram uma opção legítima. O anúncio de Merz, em maio desse ano, foi como reconhecer publicamente que a pressão havia aumentado significativamente. Era a confirmação oficial de um processo que já estava em andamento. Alguns analistas acreditam que Merz, como chanceler alemão relativamente novo, tinha motivações políticas internas para fazer uma declaração tão forte e clara, possivelmente para se diferenciar de seu antecessor, Olaf Scholz, conhecido por sua extrema cautela, especialmente em relação aos mísseis Taurus alemães. Mas o que isso significa na prática para o campo de batalha? Bem, a Ucrânia agora tem acesso a um arsenal impressionante para atacar território russo. Os mísseis ATACMS americanos são verdadeiras obras de engenharia militar. Tem alcance de até 300 quilômetros para as versões mais avançadas, são guiados por GPS e sistema de navegação inercial, sendo extremamente resistentes a interferências eletrônicas. Carregam uma ogiva unitária de alta explosão de aproximadamente 227 quilos para ataques de precisão ou munições de fragmentação com 950 submunições para alvos de área. Os mísseis Storm Shadow britânicos e Scalp franceses são ainda mais impressionantes. Embora oficialmente tenham alcance declarado de 250 quilômetros para versões de exportação, sua capacidade real é de aproximadamente 550 quilômetros. São mísseis de cruzeiro lançados do ar que voam a baixa altitude, são do tipo dispara e esquece e carregam uma ogiva Brooch de 450 quilos, capaz de penetrar alvos fortificados em múltiplos estágios. Sua orientação combina sistema inercial, GPS, correspondência de perfil do terreno e infravermelho de imagem para precisão terminal. E há ainda o Taurus alemão, sobre o qual a especulação aumentou muito recentemente, principalmente após as declarações de Merz. Este míssil de cruzeiro tem alcance superior a 500 quilômetros e carrega uma ogiva Mephisto de 481 quilos, especialmente projetada para alvos endurecidos e profundamente enterrados. Seu sistema de orientação é independente de GPS e extremamente preciso, resistente a interferências. Com essa nova liberdade operacional, mais de 200 alvos militares em solo russo ficaram dentro do alcance das armas ucranianas existentes. Entre eles estão depósitos de munições estratégicos, aeródromos militares, centros de comando e controle, fábricas de drones como a importante instalação de Yelabuga, fábricas químicas que produzem componentes para explosivos como a fábrica química Dmitrievsky e a fábrica química Azot, produtores de sistemas de artilharia de foguetes, incluindo a Rostec e NPO Splav em Tula, fábricas de microeletrônica para mísseis em Lipetsk, fábricas de baterias militares em Yeltsk e centros logísticos espalhados pelo vasto território russo. A reação do Kremlin após essa declaração foi imediata e, podemos dizer que muito previsível. O porta-voz Dmitry Peskov classificou a medida como extremamente perigosa, dizendo que essas decisões são completamente contrárias às aspirações russas de um acordo político de paz. Putin já havia avisado categoricamente em setembro de 2024 que se os aliados ocidentais permitissem à Ucrânia usar armas de longo alcance para atacar dentro da Rússia, isso significaria que a OTAN
estaria literalmente em guerra com Moscou. A Rússia também havia alertado especificamente a Alemanha contra o fornecimento de mísseis Taurus, considerando seu uso contra território russo como participação direta de Berlim na guerra. Mas aqui está um ponto absolutamente fascinante que mudou toda a dinâmica. As chamadas linhas vermelhas de Putin já foram cruzadas várias vezes sem as terríveis consequências prometidas. Analistas do Atlantic Council observaram que usos anteriores de armas ocidentais em território reivindicado pela Rússia literalmente ridicularizaram as linhas vermelhas russas. A cada nova arma fornecida, a Rússia emitia avisos apocalípticos sobre consequências terríveis. Primeiro foram os sistemas HIMARS, de artilharia de foguetes, depois tanques pesados, depois mísseis de maior alcance e agora ataques profundos em território russo. As reações russas nem sempre corresponderam à gravidade dramática de suas ameaças. Ao que parece, esse padrão comportamental encorajou gradualmente os decisores políticos ocidentais a avançar mais, porém, ainda mantendo extrema cautela. O papel de Trump nessa situação complexa é particularmente intrigante. Suas críticas ferozes e pessoais a Putin forneceram cobertura política crucial para os aliados europeus tornarem pública uma decisão militar que já estava sendo implementada silenciosamente. Ao mesmo tempo, Trump manteve uma postura distante, criticando duramente Putin, chamando-o de louco, mas também criticando Zelensky, dizendo que ele precisa parar de falar. Enquanto isso, sua equipe parecia estar tentando mediar negociações de paz entre os dois. Mas fontes indicam que os esforços de mediação de Trump estavam completamente paralisados, e o presidente americano demonstrava crescente frustração com a aparente falta de interesse de Putin em um fim negociado para a guerra nos termos propostos pelos Estados Unidos. Trump até mencionou estar considerando sanções adicionais contra a Rússia, uma mudança significativa considerando sua postura anterior. Essas incertezas deixaram muitos países europeus preocupados, principalmente com o compromisso americano de longo prazo. Mas eles também usaram esse momento para criticar Putin ainda mais e fazer coisas que já queriam fazer há meses. Quando Trump falou mal de Putin, isso meio que bagunçou toda a situação política. Então, os países aliados da Ucrânia aproveitaram as palavras dele para justificar suas decisões que, como te mostramos antes, já estavam para ser tomadas mesmo antes dele falar qualquer coisa. O impacto militar real dessa mudança histórica ainda está sendo cuidadosamente avaliado por especialistas em estratégia militar. Mas é muito provável que permitir ataques sistemáticos e profundos dentro da Rússia deverá enfraquecer significativamente a capacidade russa de sustentar seu massivo esforço de guerra a longo prazo. Isso vai obrigar a Rússia a mover soldados e equipamentos importantes para proteger seus alvos. Ela vai ter que espalhar suas fábricas de armas, que hoje estão concentradas em poucos lugares, e proteger suas instalações mais importantes longe da fronteira com a Ucrânia. Isso pode atrapalhar muito o lançamento das bombas planadoras que fazem tanto estrago nas cidades ucranianas. A Rússia também vai ter que espalhar seus comandos militares e seus depósitos de armas e munições, deixando todas as suas operações militares muito mais desorganizadas e menos coordenadas. Especialistas respeitados do Chatham House acreditam que essa mudança vai inclinar as chances militares a favor da Ucrânia e vai criar pressão política real sobre a Rússia nas negociações futuras. Mas tem um problema importante. Para isso funcionar de verdade, os países ocidentais precisam continuar fornecendo mísseis de longo alcance em grandes quantidades, não só dar permissão no papel. Os estoques militares europeus são bem limitados. Isso sempre foi um problema que preocupa os estrategistas. Já a Rússia tem um território continental enorme, então pode espalhar e esconder seus ativos militares mais importantes bem longe da fronteira. A Ucrânia, por sua vez, não está parada esperando ajuda. Ela já está produzindo seus próprios drones de longo alcance
para atacar alvos russos, mostrando que está tentando resolver essas necessidades com recursos próprios. O que mais impressiona nessa história toda é pensar que há apenas 3 anos isso parecia completamente impossível. Quem poderia imaginar que atacar território russo com armas fornecidas pelo Ocidente viraria algo completamente aceito nessa guerra? O que antes era considerado muito perigoso e impossível de acontecer, agora virou algo normal para os ucranianos. E isso foi acontecendo aos poucos, passo a passo, conforme a Rússia foi fazendo ataques cada vez mais violentos. Essa decisão histórica de maio de 2025 mudou completamente as regras do jogo. A partir de agora, todos os países ocidentais vão pensar diferente na hora de decidir que tipo de ajuda militar podem dar. Os riscos mudaram para sempre, e isso vai influenciar todas as decisões futuras nessa guerra que já dura mais de 3 anos. Essa transformação é muito mais do que uma simples mudança de estratégia militar. É o reconhecimento de que a guerra evoluiu para um novo nível, onde as antigas restrições e limites deram lugar a uma nova realidade. Agora, a defesa ucraniana inclui o direito de atacar, de onde vêm os ataques que ela recebe todos os dias. A pergunta agora não é mais se isso mudará fundamentalmente o curso da guerra, mas quanto e quão rapidamente isso terá impacto no campo de batalha e nas negociações futuras. E você, o que você acha que vai acontecer agora? Deixe sua opinião nos comentários. Esse canal só existe por causa de nossos apoiadores. Se você curte nosso conteúdo, torne-se membro você também. Você terá acesso antecipado aos nossos vídeos e vai assistir tudo sem anúncios. E terá a nossa gratidão, de verdade. Para participar, clique no botão Seja Membro logo abaixo do vídeo. Se você gostou desta análise, não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises sobre esse conflito. Até a próxima!